Eu sei que nós estamos no cerco mariano, mas antes de nós entendermos um pouco daquilo que Jesus trouxe para nós, eu quero que você cutuque a pessoa que está do seu lado e fala: é o tempo de Maria. Não, você não está entendendo, é o tempo de Maria. Nós estamos no tempo mariano. Nós acabamos de ter a eleição do nosso pai espiritual, Papa Leão XIV. E sabe qual foi a primeira fala do Papa? O mal não. De novo, o mal não. E qual foi a última palavra do Papa? Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Santa Maria, se você não entendeu o quanto profético foi aquele ato, você precisa cutucar a pessoa do seu lado e falar: acorda, meu filho. É tempo de conversão. Deus tem pressa. Não é tempo mais de emocionalismo. Não é tempo mais de vitimismo. Não é tempo mais de nós falarmos de nós. Deus tem pressa. É tempo de conversão, é tempo de mudança de vida. É tempo de nós virmos para o cerco de Jericó. Sim, pedir a graça de Deus, mas saímos daqui transbordantes, para quando nós sairmos lá fora, aquelas pessoas que encontrarem conosco falar: peraí, essa pessoa carrega alguma coisa diferente, essa pessoa tem a presença, essa pessoa tem a glória. Ei querida, ei querido, nós estamos no tempo de Maria, e quando Maria vem, ela vem para nos antecipar a vinda de Cristo. Todas as aparições marianas trazem para nós uma exortação e uma direção. Vamos lembrar de Fátima, já que vocês trouxeram a imagem de Nossa Senhora de Fátima para o cerco, eu não podia deixar de falar da aparição de Nossa Senhora de Fátima. Nossa Senhora de Fátima apareceu para nós para dizer o quê? Conversão. Resumidamente, converta. Reparação dos pecados. Se eu preciso reparar, significa porque tem pecado acontecendo. O que Deus está conosco? Tendo pressa. Deus está nos avisando: pressa. Eu não sei se você percebeu, mas o mundo inteiro estava sintonizado naquele momento em que o Papa Leão XIV rezou a Ave Maria. Ali não tinha só católicos, tinha espíritas, tinha evangélicos, tinha todas as religiões. Eu quero dizer para você: o inferno não prevalecerá sobre a nossa igreja, porque ele vai se ajoelhar diante de Maria. E por que eu estou falando isso? Porque está na hora de nós, como igreja católica, apostólica, romana, nos posicionarmos. Quando você vê alguém dizer: a igreja está acabando, a igreja está esfriando, você vai dizer: não, eu estou quente para dedéu, eu tenho Maria como minha rainha e minha mãe. Deus não te trouxe aqui para viver mais um cerco de Jericó. Chega, cerco mariano de Jericó, 7 dias. Não, Deus te trouxe aqui para você sair daqui um homem ou uma mulher posicionada na tua fé. Está na hora de nós pararmos de brincar, gente. Desculpa, mas nós estamos vivendo os eventos católicos, o tempo em que os eventos católicos estão mais lotados. Eu fico muito feliz quando eu vou, estou saindo daqui, vou para Santa Fé do Sul. Ontem eu estava em Brasília. Eu estou feliz demais. Cada lugar que você pisa, muita gente. Só que a minha pergunta é: essa gente está atrás de profeta ou está atrás do dono da profecia? Eu te pergunto, quem que você veio buscar? Você veio buscar a Priscila, você veio buscar a Salete, minhas irmãs, amo. Você veio buscar a Adriele, você veio buscar quê? Só que eu quero dizer, nós não temos nada para te oferecer, mas o Deus que está aqui tem tudo para te entregar. Nós estamos perdendo muito tempo buscando profetas, só que Jesus está nos exortando: busque o dono da profecia, porque o profeta não pode fazer nada por você, mas o dono da profecia pode. Tudo você pode naquele que te fortalece. Vocês me desculpam, mas é real. A gente começa a se apegar em pessoas.
A gente começa a se apegar, desculpa padre, o padre é novo aqui. Ai, a gente se apega ao padre, que o padre é gente boa, que o padre rola com os jovens, que o padre manda mensaginha falando que tem que mandar uma arte que está chegando o cerco, e a arte tem que ser explosão. Eu não entendi nada, depois você traduz aquele áudio que eu não entendi nada. Se a Pascou entendeu, parabéns. Vocês estão lá? Não, salva de palmas, porque eu não entendi nada. Ele falou quase 10, 15 minutos, eu não entendi bolifas. Bu, tu, ri. Traduz, nem eles estão dando conta. Mas aí a gente se apega ao padre, que o padre é gente boa, que o padre é nosso. Só que deixa eu te contar uma coisa, Deus só colocou o padre aqui para entregar a profecia. Não é para a gente se apegar ao padre. Padre, eu amo você desde o momento que eu te vi na internet, já rezo por você, porque eu amava essa paróquia, eu amo essa paróquia, vocês já me conhecem já tem um tempo, amo esse lugar. Então, eu sei a responsabilidade que o Senhor está assumindo nesse lugar. Só que em nome de Jesus, hoje eu quero desmistificar nessa paróquia, e em qualquer paróquia do mundo, não é o padre que conduz a paróquia, é o Espírito Santo que conduz o padre da paróquia. É o Espírito Santo. Por que eu estou falando isso? Porque quando o Papa estava rolando conclave, estava acontecendo o quê? Até aposta. Eu acredito que é esse, acredito que é aquele, acredito que aquilo, acredito que aquilo. Bem feito, acreditou tanto que não foi. As apostas foi tudo pro ralo. Sabe por quê? Porque a gente não tem o padre que a gente quer e nem o Papa que a gente quer. A gente tem o padre que a gente precisa para o tempo que nós precisamos. E o Papa que a igreja precisa para esse tempo. É tempo de Maria. E quando me passaram a temática, eu falei, ai, ai, ai. Astúcia de Nossa Senhora realmente é astuta. E aí eu falei, não tem outra palavra para eu levar. Eu tenho que levar a palavra da nova aliança. O Gênesis do novo Adão, da nova Eva. Tenho certeza que muitos estão falando, o que é isso? A boda de Caná. Quem aqui lembra do primeiro milagre de Jesus? Bodas de Caná. Então eu quero que você feche os seus olhos agora. Você não vai pegar a tua Bíblia. E você vai meditar. Eu vou ler a passagem rapidamente. E você vai se colocar naquele lugar. Porque Jesus hoje quer falar ao teu coração. Amém? 3 dias depois, celebravam-se bodas em Caná da Galileia. E achava-se ali a mãe de Jesus. Também foram convidados Jesus e seus discípulos. Como viesse a faltar vinho, a mãe de Jesus disse-lhe: eles já não têm mais vinho. Repete comigo: eles já não têm mais vinho. De novo, eles. E respondeu-lhe Jesus: mulher, isso compete a nós? Minha hora ainda não chegou. Disse então sua mãe aos serventes: fazei tudo o que ele vos disser. De novo. Achavam-se ali 6 talhas de pedra para as purificações dos judeus, que continham cada qual 2 ou 3 medidas. Quantas talhas tinham? Fala mais forte. Mais forte. Jesus ordenou-lhes: enche as talhas de água. Eles encheram até em cima. Até onde que eles encheram? Jesus disse: tirai agora e levai aos chefes do servente. Logo que o chefe do servente provou da água, tornada vinho, não sabendo de onde era, ele disse: é costume servir primeiro o vinho bom, e depois, quando os convidados já estão embriagados, servir o menos bom. Mas tu guardastes o melhor vinho até agora. Palavra de salvação. Palavras de salvação. Nós vamos entender uma coisa muito clara aqui. Naquele tempo, o casamento não era igual ao nosso tempo. O casamento hoje dura 1 dia, ao máximo 2 dias, não é isso? Isso quando a pessoa tem muito dinheiro. Só que naquela época era o contrário. Se tinha 2 dias de festa, a pessoa tinha renda baixa. Se passava de 2 dias, chegasse até 7 dias, a pessoa tinha condição financeira boa. Isso ficou entendido? Qual é o dia que o vinho começou a acabar?
Nós começamos o texto dizendo, 3 dias depois celebravam-se a bodas de Caná, ou seja, depois de 3 dias, estava todo mundo comemorando, todo mundo feliz, ali aparentemente estava tudo bem, mas depois de 3 dias o vinho começou a... O que Jesus está dizendo para nós através dessa palavra? E eu adoro o Evangelho de São João, porque São João ele é sinótico, ele é tudo dos sinais, ele apresenta os sinais dos fins dos tempos, ele traz para nós a releitura do que está acontecendo, sempre jogando para a vinda de Cristo. Então preste atenção, nos sinais, talvez você nunca viu essa passagem da forma que nós vamos entender hoje. Fala para a pessoa que está do seu lado, 3 dias. O que aconteceu depois da crucificação? Jesus o quê? Depois de quantos dias? Coincidência não? Não, na palavra não tem coincidência. Na palavra tem sinais. Depois de 3 dias o vinho estava acabando. Depois que Jesus morreu, o vinho daqueles discípulos começaram a acabar. Por quê? Porque a gente vem no cerco de Jericó, a gente enche da presença. Estou falando de cerco de Jericó toda hora. Cerco Mariano, a gente enche da presença, entende que Nossa Senhora está no nosso meio, abraça Maria como nossa mãe, como a nossa esperança. Aí passa um dia, estou cheia. 2 dias, estou cheia. No terceiro, a zica lá em casa começa do mesmo jeito. O marido está insuportável, o filho está respondão, e a coisa está piorando. E eu rezo, daqui a pouco parece que no terceiro dia está pior do que quando eu fui para o cerco. É ou não é? Mas eu estava bem. Eu fui no cerco, eu recebi lá a cura, eu recebi o milagre. A profecia foi maravilhosa, sim. Só que não é aquilo que você tem que te sustenta. Não é aquilo que você tem, é aquilo que você carrega. O que você tem é carne, o que você carrega é espírito. Então entende uma coisa, no terceiro dia os discípulos estavam desistindo. Os discípulos estavam cansados, os discípulos estavam desanimados. A mesma coisa aqui, estava todo mundo festando, mas existia alguém ali naquela festa que tinha uma visão antecipada das coisas. Quem era essa pessoa? Maria. Maria antecipou o milagre? Não, ela antecipou a visão do milagre, porque o milagre iria acontecer, porque isso era sinal. Era para aquele tempo, porém Maria antecipou a visão, ela enxergou quando ninguém mais enxergava. É isso que acontece na tua vida, querido e querida. Sabe por que você está vivendo esse cerco mariano? Porque Maria vai enxergar na tua casa aquilo que há muito tempo você não enxerga, porque Maria vai entrar pela porta, mas o milagre vai vir junto. Aonde Maria está, ainda que tenha falta, tem visão de milagre. Ainda que tenha falta, quando Maria está no ambiente, ela enxerga o que você não enxerga. Então não tem como você caminhar sozinho, querido, com todo respeito aos meus irmãos evangélicos. Amo os meus irmãos evangélicos, tenho muito carinho. Só que desculpa, nós temos o privilégio de ter uma mãe que quando está acabando, já visualiza e já avisa, está acabando, mas eu como mãe, não vou deixar acabar nada nesta casa. Você não está entendendo. Quem é filho de Maria, cuidado, querido. Todos somos filhos, mas nem todos a consideram. Talvez muito católico que está sentado aqui, olha para Nossa Senhora como a mãe de Jesus, não, querido. Ela não é a mãe de Jesus, ela é a nova Eva. Deixa eu te fazer uma compreensão. Naquele momento da bodas de Caná, ali estava acontecendo a nova aliança, a ressurreição do novo. A ressurreição de Cristo não começou quando Ele ressuscitou após cruz, não. Ali já estava começando a ressurreição do quê? Da nossa fé, da nossa salvação. Ali quando o vinho está acabando, Maria está observando e analisando. Porque assim, Jesus estava fazendo o que na festa, gente? Aproveitando o que os homens vivem fazendo na festa. Se esperar para o homem ver que o vinho está acabando, meu filho, o vinho vai acabar, vai mofar, vai estar ruim. É a mulher que olha os detalhes, é ou não é? Enquanto Jesus está lá com os discípulos, igual o padre rolando no chão aqui com os jovens.
Só que Nossa Senhora está de olho falando assim, esse menino, lembra de alguém que falou isso com você? Esse menino, toma jeito. É a mãe. É a mãe. A mãe antecipa, a mãe observa, a mãe analisa. E aí o que acontece? O que eu mais amo nessa passagem é, ela chega diante de Jesus e fala, eles já não têm vinho. Ou seja, a alegria daquele lugar estava... Deixa eu te explicar o porquê. Porque o homem, ele é responsável pelo quê dentro de casa? Repete comigo, provisão. Proteção. De novo, provisão. Proteção. O homem, ele é responsável pela parte de proteção da casa. Não estou falando somente de segurança. Eu estou falando de proteção, proteger os males, proteger as falácias. O homem é aquele que põe o peito na frente para apanhar. Isso é o homem. Se o homem não está fazendo, é o problema do homem. Mas esse é o papel do homem. E o homem, ele é o seu papel, é isso. E aí, imagina, gente, o vinho para o casamento representava a provisão. Se o vinho acabasse antes da hora, sabe o que diria para os pais e para os convidados? Que ele não vai dar conta. Gente, isso machuca a dignidade do homem. Quer ver um homem entrando em depressão? Tira o trabalho dele e fala que ele é inútil. O homem, ele começa a perder a alegria. Ele começa a perder o vício dos olhos. Eu estou mentindo? Claro que não. O homem, ele tem a necessidade de prover, ele tem a necessidade de se desafiar, ele tem a necessidade de fazer algo. Porque se ele não faz, ele já morreu espiritualmente, emocionalmente. O homem no seu estado de equilíbrio, ele tem essa necessidade. Quando ele não faz, significa que ele está doente, talvez conscientemente ou não. Mas ele está fora do eixo dele, do masculino dele. E aí você imagina, o noivo está lá aproveitando e ele não sabe do nada que está acontecendo. Só que deixa eu te contar uma coisa, a gente acha que o noivo nesse casamento é o casal que estava celebrando. Só que o noivo não era aquele casal, o noivo era Jesus. Jesus era o noivo. E nós somos a noiva. A igreja é a noiva de Cristo. A boda de Caná é a prefiguração do amor de Deus para com a igreja. É o casamento, é o matrimônio de Deus para com a igreja. Cutuca a pessoa que está do seu lado e fala, você é igreja. Você é a noiva de Cristo. Será que você está ornada? Ou desordenada? Dá uma olhadinha aí, vê se está no strip. Lá em Minas Gerais fala se está strip ou no strip. Você está na strip? Tá? Tá como a noiva esperando o noivo? Porque eu não posso achar que o meu papel de noiva é só preparar a festa. Não, querida. O meu papel de noiva é observar, como igreja, aquilo que está faltando para com a festa do casamento. E eu pergunto para você, o que está faltando em você? O que está faltando na sua casa? Será que você sabe? Você olha para o teu filho e fala que ele é respondão, mas você sabe o que está faltando nele? Você consegue enxergar nos olhos do seu filho aquilo que ele precisa? Ou você fala demais? Ou você é aquela mãe que o tempo todo reclama, manda em todo mundo, é mandatária. Ai, que tem que ser assim, porque se não for do meu jeito, eu pego, eu resolvo, eu faço, e pá. E depois eu reclamo, falo que meu marido é um frouxo, que o marido faz nada. Claro que não faz, você não deixa fazer, trem. Mas é. Você quer resolver tudo do seu jeito, quer fazer tudo da sua forma. Agora eu vou falar para os homens também. Se acomoda que a mulher está fazendo e fica sentado lá na beira do sofá, jogando as bets, gastando dinheiro com a porcaria de aposta. Aí depois vicia naquilo, fica endividado e não sabe por que o casamento está acabando, por causa de você, sua anta. Porque ao invés de você estar posicionado no seu lugar, você está posicionado no lugar de quê? De comodismo. A minha mulher que manda aqui, não manda não, quem tem que mandar nessa casa é você, homem. Quem tem que mandar naquela casa é você. E a mulher será auxiliadora, aquela que observa a falta. Mas quem tem que governar é o Espírito Santo. Existe uma grande diferença.
O homem, ele é o sacerdote da casa, mas o governo vem de Deus, vem do Espírito. E a mulher, ela é o quê? É aquela que está observando aquilo que está faltando. A mulher é responsável pela beleza, pela cor, pela graciosidade. Maria nos ensina isso. A nova Eva, ao invés de ficar preocupada com o fruto que ela não pode comer, a nova Eva está preocupada em auxiliar aquele que precisa ser auxiliado para o milagre acontecer. Agora eu pergunto para você, você está se comportando como Eva ou você está se comportando como Maria? Maria era astuta porque ela era estratégica, ela não era emocionada, ela não era sentimental, ela era estratégica, inteligente, visionária. Uma mulher de visão é uma mulher que fala pouco e age mais. Um homem de visão é um homem que faz mais e não gasta-se com palavras, mas mostra com testemunho de vida. Testemunho é o que arrasta, querido. Jesus está convidando você hoje, através de Nossa Senhora, a trazer a boda de Caná para a tua casa. Só que nós vamos entender uma coisa. Ali, Nossa Senhora disse para Jesus que o vinho estava acabando. E o que Jesus responde? Mulher, isso não compete a nós, a minha hora ainda não chegou. Por que Jesus chama Maria de mulher? Muitos ignorantes falam que ele foi ignorante com ela. Não. Porque ali ela representava Eva. Como é que foi que Adão chamou Eva pela primeira vez? Como? O que Jesus estava fazendo com Nossa Senhora? Estava dizendo para ela, reforçando para ela a primeira identidade de mulher. Dizendo para ela, ei, eu sei que você é a nova Eva. Mas eu vim para dizer que você é ave. Quando Jesus está dizendo para ela, mulher, Jesus está enaltecendo a identidade dela primeira. Mas ao mesmo tempo ele diz, a minha hora ainda não chegou. Você sabe qual que é essa hora? Qual que é a hora? A hora de fazer milagre? Não. É a hora, qual que é a hora? Qual que foi a hora de Jesus? A crucificação. Cutuca a pessoa que está do seu lado, acorda. Foi a cruz a hora de Jesus. Olha, mas o que tem a ver a boda de Caná com a cruz? Tudo, vou te explicar. Jesus está dizendo, não é chegada a minha hora. Sabe por quê? Você quer começar a ser crucificado, querido? Começa a fazer milagre. Muitos de nós estamos procurando microfone, palco, altar. Muitos de nós queremos a profecia, a promessa, mas não entendemos que quando você começa a se expor, a tua cruz começa a se expor também. Naquele momento Jesus estava dizendo para Maria que não chegou a hora dele ser Pois é, não chegou o momento, mas ele estava posicionado para obedecer. Agora a minha pergunta para você é, você está posicionado para obedecer aquilo que Deus pede? Você está aqui no cerco mariano, está pedindo a presença de Nossa Senhora, sim ou não? Sim ou não? Você está preparado para ela chegar para você e falar assim, chegou a hora de ir para a cruz? Está pronta, filha? Você está cansada, né? Aqui está atrás aí de azulzinho aí. Há muito tempo você está esgotada. Você está se arrastando. Como se estivesse pegando um monte de corrente assim. Estou mentindo? Só que Jesus tem uma palavra para você. Você veio buscar Maria. E Maria é aquela que apresenta para nós o espelho da nossa salvação. E o espelho às vezes não é aquilo que a gente quer. A gente quer que tudo seja mais fácil, que tudo seja mais bonito. Não. Jesus está permitindo que o vinho esteja quase acabando. Mas Ele mandou te entregar uma palavra. Porque eu daqui de cima eu vi. O seu vinho está acabando. Mas Ele chegou para transformar a sua água em vinho novo. Amém? Amém? Dá um abraço nela, você que está do lado. Dá um abraço nela. Abraça ela, dá um abraço bem gostoso. Isso. O vinho novo está chegando. Só que para o vinho novo chegar, a água precisa encher.
E aí quando Jesus, ele disse assim, minha hora não chegou. O que Maria respondeu? O que Maria falou? Fazei tudo. Você sabe que foi a última palavra de Maria na Bíblia? Depois nunca mais ela proferiu nenhum A. Você sabia disso? A última palavra de Maria não foi para ela. A última palavra de Maria não foi falando das necessidades dela. A última palavra de Maria foi apontando para a salvação, a solução de todos os nossos problemas. Sabe por que a gente está se arrastando há muito tempo, filha? Porque há muito tempo a gente está mais preocupado em falar de nós do que falar de Deus. Quando a gente olha para os nossos problemas, a gente tem uma mania de ficar revivendo eles todos os dias, sim ou não? Todos os dias, eu estou com dor, eu estou com dor, eu estou com dor. Tá, tudo bem, para de falar da dor e começa a falar, eu creio no Deus do impossível, eu creio no Deus de milagre, eu creio que essa dor já está saindo, porque o meu Deus é um Deus que tudo pode. A nossa boca precisa começar a profetizar, a nossa boca precisa começar a fazer como Maria. Nós precisamos ser como Nossa Senhora. A astúcia de Maria está onde? A inteligência de Maria está onde? Aí está em apontar para quem pode resolver. Maria não brigou quando Jesus disse que não era chegada a hora. Maria não fez escândalo. Maria não foi emocionada igual muitas mães. Eu imagino você chegando para o teu filho e fala assim, então o vinho está acabando. Aí o filho vira para você e fala, o que eu tenho a ver com isso? Aí sabe o que você vai fazer? Meu filho, eu nunca te pedi nada. Agora que eu te peço, você não vai fazer nada por mim? Imagina. É ou não é? Gente, eu queria que vocês vissem a cara suas. O sorrisinho da morte entregue. Vocês estão todos vendo? Ri, não ri, ri, ri. Faria aquele escândalo, aquela emoção. Mas Maria não. Porque Maria nos ensina que o caminho não é falar de si mesmo. Não é se permitir doer. Pelo contrário, é engrandecer quem pode fazer. Maria sabia que naquele momento não se tratava dela, é dele. Tem dores que você está passando, tem dificuldades que você está vivendo, que não é para você, sabia? Não é para você não. Tem mais a ver com a grandeza de Deus em você. Deus quer usar de você até na dor, até no sofrimento, até nas tuas lágrimas. É nesse lugar que muitas das vezes, quando está acabando, que Jesus chega e fala, me dá o controle, e você não quer soltar o controle, você quer ter o controle de tudo, você quer mandar em tudo, e quando você fala para Jesus, Jesus, dirija a minha vida, aí na hora que ele pega no volante, você acha que vai fazer um caminho que não é o que você gosta, você vai lá, tira ele do volante, bota ele no carona e senta no volante de novo. É assim que a gente faz. A gente pede, Jesus, muda minha vida, eu quero te servir. Aí ele manda você servir no hospital. Você fala, não era isso que eu queria não. Aconteceu isso comigo. No carnaval eu estava com a agenda lotada. Aí eu falei, ai que beleza, vou evangelizar, né? Vou fazer vários eventos. Fui pregar em Cascavel 2 dias antes do carnaval. Voltei, fui parar onde? Hospital. Cheguei no hospital com suspeita de AVC e meningite. Fiz o líquido da coluna, fiquei em isolamento, aquele trem lá horroroso. Eu falei, Jesus, mas minha agenda estava lotadinha. Aí Jesus falou, pois é, você não falou que queria pregar? Deu um hospital inteiro para você pregar. Vai pregar. Prega para as enfermeiras, prega para o médico, prega para todo mundo. Aí eu falei, quer saber? Isso nós vai fazer. Estava eu e essa doida aqui junto comigo, no isolamento, que ela estava comigo o tempo todo, eles deixaram nós dois juntos. Nós começamos, Senhor, ia orar, ia cantar, ia rezar, ia ligava música. Aí vinha as enfermeiras com todo cuidado, porque elas estavam com medo, porque eu estava isolada, né? Chegava, falava, você quer uma comidinha? Eu falei, chega aqui para dar oração. Ela, não, mãe de Jesus, pai de Jesus. Eu sei que no final, quando acabou o raio do carnaval, meu filho, minha filha, eu não tinha nada. Não deu nada no tal do AVC. Tinha dado um trem lá na cabeça, cadê o trem? Sumiu. A mulher lá, neurologista, chegou para mim e falou assim, então moça, nós fizemos o líquido da sua coluna, está limpinho.
você não tem nenhum sintoma, nada clínico. Eu falei, então o que eu vim fazer aqui? Ela falou, eu também queria saber. Eu falei, eu já sei. Peguei o devocional de Nossa Senhora do Equilíbrio aqui, comecei a entregar para ela. Aí fui dando para uma, para outra, fui dando terço, fui conversando com uma. Aí chamei uma para a quaresma do Frei Gilson. Aí preguei para outra. Daqui a pouco nós estávamos saindo assim, Pai de Jesus, Pai de Jesus, Pai de Jesus, Deus abençoe todo mundo. Tchau, minha querida. Ninguém queria que eu fosse embora. Eu falei, entendi. Por que Jesus permite certas coisas? Porque a gente precisa entender que quando o vinho está acabando, Deus também para a gente. E o vinho que estava acabando não era o vinho dos outros. Eu não precisava pregar para os outros, eu precisava ser pregada por Ele. Tem muitas vezes que Deus vai parar você. Sabe por quê? Porque às vezes a gente serve tanto, tanto, tanto na obra, que esquece do dono da obra. E aí o que Jesus fez comigo? Vou te colocar de novo no hospital para você entender quem é o dono da obra. Não é a tua agenda que gera o teu ministério, é o dono do ministério que gesta a tua agenda. É o dono do ministério. Eu não posso confundir as coisas. Você também não. A gente está numa era que todo mundo tem que fazer. Para, querido. Não tem que fazer nada não. Primeiro você tem que ser. Porque a palavra servir vem de duas, presta atenção, de duas divisões etimológicas. Ser, depois vir. Repete comigo. Ser, depois, de novo. Ser. Tá bonito. Chique. Vocês entenderam? O que significa ser? Ser, gente. Ser inteiro. Inteireza. Ser aquilo que Deus espera que você seja. Quando você começar a ser, as pessoas irão? As situações irão? Não, só que a gente quer fazer, ir, vir. E eu esqueço de ser. Aí sabe o que está acontecendo com todo mundo? Você está servindo os outros. Só que você está dando pedaços seus. Porque se antes de você deixar as pessoas virem, você está esquecendo de ser. Deus hoje está pedindo para você, volte a olhar para o vinho. Volte a olhar para a alegria. Vinho significa alegria. Vinho significa provisão. Estava acabando no casamento a alegria. O que significa isso naquele tempo? Nossa Senhora também estava dizendo não só sobre o vinho do casamento daquela festa. Ela estava falando do antigo, da antiga lei que estava acontecendo naquele tempo. Quero te provar sobre isso. Preste atenção. Havia ali 6 talhas. Quantas? Sabe do que eram essas talhas? Pedra, fala comigo. Pedra. Sabe por que representa essas 6 pedras? Lembra das leis do mandamento? As pedras dos mandamentos. 6 talhas significa incompletude. Quem era a 7ª talha? Jesus. Tinha 6 talhas de purificação na porta do casamento. E por que tinha 6 talhas? Para que servia essas talhas? Sabe para quê? Todas as vezes que o convidado chegava, ele era obrigado a lavar os pés. Por quê? Porque o casamento é sagrado. O casamento era tão sagrado que você não podia trazer a sujeira lá de fora aqui para dentro. Agora eu pergunto para você, antes de você entrar nesse lugar, você está purificado? Ou você está trazendo com você a sujeira da briga que você teve com o teu marido, a raiva que você teve com o teu namorado, as brigas que você teve, tudo lá dentro de casa, está tudo aí na tua cabeça. Você está aqui celebrando a missa, você está aqui prestando atenção na pregação, mas toda hora põe a mão no celular para ver se tem algum problema para você resolver. Querida, quando você entra dentro do casamento, querido, quando você entra no casamento, é sagrado.
As talhas significa purificação. O que Jesus estava dizendo e o que Maria estava prefigurando. Maria estava dizendo: o vinho está acabando, ou seja, a antiga lei não preenche mais. Nós precisamos de você, Jesus. Você é a nova aliança, você é o novo começo, você é a ressurreição. Não dá mais para viver só de lei. Agora é hora de viver de milagre. Por que Jesus está dizendo hoje nesse cerco de Jericó para você isso? Porque você é conhecedor da Bíblia. Você vem na Santa Missa. Você frequenta essa paróquia já tem um tempo. Ó. Há quanto tempo você está aqui? Agora eu te pergunto. Ainda você continua nas 6 talhas? Ainda continuo na 6ª talha. Sabe por quê? Porque para chegar na 7ª eu preciso morrer. Quem quer ressuscitar aqui, diga eu. Ó, até mudaram. Vou perguntar de novo para dar uma chance. Quem quer ressuscitar aqui, diga eu. Então se prepara para morrer. Eu quero ressuscitar, Jesus. Maranata, a hora vem. Ai, glória. Então morre. Porque não tem como ressuscitar sem morrer. E aí Jesus está dizendo para nós, é o tempo de morte. O casamento estava levando Jesus para a morte, porque a partir do momento que ele se mostrou, a partir do momento que ele apresentou o primeiro milagre, ele estava abrindo a porta para que todo mundo visse quem ele era. Já não era mais o filho de Maria de Nazaré, era Jesus que fazia milagres. Só que o Jesus que fazia milagres incomodava as pessoas. Presta atenção numa coisa. Tem gente que chega para mim todos os dias nas redes sociais. Adriela, eu estou sendo perseguida, eu não fiz nada de errado. Adriela, eu fui mandada embora injustamente. Adriela, meus amigos não gostam de mim. Eu comecei a rezar, o trem piorou. Eu comecei a fazer cerco, a coisa, meu Deus do céu, fiz a quaresma do prejuízo. O trem piorou demais, Adriela. Eu falo, que bom. Porque deixa eu te explicar uma coisa. Você não precisa fazer nada de errado para você ser condenado. Pelo contrário, Jesus só fez milagre e foi crucificado. Você está querendo fazer alguma coisa errada, querido? Não, aceita que dói menos. Deus te chamou para ser luz. E quando você ilumina, você vai denunciar as trevas. Quando você começar a iluminar, você vai mostrar a sujeira que está debaixo do tapete. Desculpa. Não é que você rezou e a coisa piorou. Cutuca a pessoa que está do seu lado e fala assim, não piorou. Já estava ruim há muito tempo. Você só, fala aí, você só mostrou como estava. Maria é essa. Maria mostra que o vinho está acabando. Mas não para nela. Maria não é aquela que fala, o vinho está acabando. O vinho está acabando. O vinho está acabando. Tá, tudo bem, o que você vai fazer com isso? Você vai ficar só falando o que está acabando? Eu estou com depressão, estou com síndrome do pânico, eu não consigo dormir, estou com insônia. Tá, o que você vai fazer com isso? Tem uma solução. Fazei tudo. Não, vocês não entenderam, fazei tudo. Vocês não entenderam, fazei tudo. Normalmente o vinho bom era servido no início, por quê? Porque embriagava. E depois, quando todo mundo estava embriagado, servia o vinho. Quero dizer para você uma coisa. Esse cerco é o vinho bom de muitos que chegaram aqui dizendo, Jesus faz milagre na vida de todo mundo, mas eu acho que Ele esqueceu da minha. Quando eu cheguei aqui, eu escutei audivelmente uma frase. Parece que Jesus se esqueceu de mim. Muitas pessoas falaram isso essa semana. Muitas pessoas falaram que a vida do outro é sempre mais fácil do que a sua. Sabe por quê? Porque o vinho bom é muito bom. Mas Jesus não quer entregar só vinho para esse lugar. Olha para a pessoa que está do seu lado e diz assim, sabe por que Jesus te trouxe aqui? Ele não veio só para
transformar água em vinho. Não. Sabe para que ele veio? Para ressuscitar você dos mortos. Ressuscita. Coloca a mão no teu coração. E nós vamos começar a clamar a presença desse Espírito que ressuscita. E nós vamos pedir o Espírito Santo que volte a ressuscitar. Ressuscitar a partir dessa água que está secando aí. Talvez a tua talha hoje está na beirinha. Porque Jesus, ele pediu que os serventes pegassem a talha e enchessem até a boca. Jesus não vai te encher até a metade. Ele te enche por completo. Para quê? Para que você tenha vinho de sobra. Porque aquilo que Ele quer fazer em você não vai parar em você. Aquilo que Ele quer fazer em você hoje, Ele quer transbordar em você. Tem coisas que não é para você, eu não falei isso? Pois é, tem coisas que é através de você, é além de você. Tem dores que Deus vai permitir que você passe. Tem dores que Deus vai permitir que você viva. Para quê? Para você entender o seu lugar. E através desse entendimento você seja testemunho de cura para milhares e milhares de pessoas. Tem muita gente olhando para você e se inspirando em você. E você só se diminui. Você olha para a tua talha e fala, mas a minha talha é de pedra. A minha talha é pequena. A minha talha é suja. Ai, mas parece que Deus esqueceu de mim. Parece que Deus não me olha mais. O silêncio de Deus chegou e parou. Só que eu quero dizer para você, filha, o silêncio de Deus também é resposta. Porque quando Deus cala a boca, é hora de você adorar por Ele. É hora de você buscar Ele. É hora de você se prostrar diante dEle. Se Deus calou, é hora de você falar. Mas não é hora de você falar do problema. É hora de você falar do dono de todos os problemas. Se coloca de pé. E nós vamos olhar para o dono da casa.